Diz assim a palavra de Deus em Hebreus 12, verso 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Agora vai comigo em Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, verso 19, diz assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Em outras traduções, e essa eu achei melhor, está descrito assim: o irmão ferido é mais difícil de conquistar do que uma fortaleza. O irmão magoado, o irmão ofendido, é mais difícil de conquistar, reverter o quadro, do que conquistar uma fortaleza. Fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos nessa noite, cônscios da sua grandeza, da sua majestade, da sua infinitude, cônscios da nossa miserabilidade e dependência do Senhor. Senhor, envia a tua graça, gloriosa, abundante, aquieta e acalma os corações, traz temor e tremor diante da sua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Só o brilho aqui, João. Talvez por causa da umidade do tempo, está bem abaixo do normal. Presta atenção aqui, irmãos, é o momento da palavra de Deus, que tenhamos agora reverência, temor, tremor, silêncio e atenção diante da palavra. Um dos problemas mais comuns que nós lidamos dentro do corpo de Cristo, ou um dos problemas mais comuns que nós tratamos dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, é com a amargura, é com irmãos ofendidos, é com barreiras que um tem para com o outro. Uma das coisas mais recorrentes no meio do povo de Deus é lidarmos com pessoas ressentidas, machucadas, magoadas, feridas. E quando isso não é tratado, consequências trágicas são geradas. Nós vivemos em um universo cristão que é definido como corpo de Cristo. A igreja é o corpo. O que é um corpo? É um conjunto de membros interligados. E nós sabemos que neste corpo há distinção de membro para membro. Nós temos toda a sorte de membros inseridas no corpo. É assim com o corpo humano: pé, boca, mão, orelha, cabeça, e os órgãos, os membros internos, rins, pulmões, e assim por diante. E nós sabemos que nem todos pensam, agem, veem, lidam com a vida da mesma maneira. E há contato de uns para com outros, dentro desse corpo e fora do corpo, aí no mundo externo. E é comum que nesse contato diário, fora e dentro do corpo, algumas pessoas se sintam magoadas, feridas, machucadas, ressentidas. E isso pode criar barreiras profundas entre um e o outro, entre você e Deus, entre você e membros da família.
E se isso não for tratado, essas feridas, essas mágoas, ou como diz o autor de Hebreus, essa raiz de amargura que brotou, um mal, um ressentimento, algo ruim contra alguém, um desejo de ódio, de vingança, um trauma, que você, que ocorreu no passado com alguma pessoa, com algum irmão, com algum familiar, isso criou em você um bloqueio tremendo, uma sensação e um sentimento de ódio, de bloqueio contra essa pessoa. E mágoas estas que ao longo dos anos não se resolvem, e elas vêm crescendo e se desenvolvendo mais e mais ao longo dos anos. E nós precisamos aprender a lidar com isso, tratar, porque feridas e mágoas, tumores que não são tratados, eles vão crescendo, se desenvolvendo, até gerarem consequências trágicas. Trágicas. Então minha palavra nessa noite é sobre amargura, amargura de alma, amargura de coração, ferida de alma, trauma, mágoa. E nós vamos ver então, à luz da Escritura, como essas feridas são feitas e quais as suas consequências. Pode melhorar, João. Está um eco aqui, tá esquisito aqui. Ok? Vamos ver à luz da Escritura como essas feridas são feitas e quais as suas consequências. E nesse sentido, para eu falar sobre amargura, não existe talvez personagem na Bíblia mais ideal para essa mensagem, ou para esse tema, como uma figura do Antigo Testamento, que talvez você ouviu poucas vezes o nome dele. Talvez você ouviu ou nunca ouviu. E essa figura, essa pessoa é Aitofel. Aitofel. Quem é Aitofel? Por que escolher este homem para falar de amargura, de trauma e de ferida? Vamos abrir no primeiro livro do profeta, no segundo livro de Samuel, para sabermos quem é Aitofel. 2 Samuel 16. Segunda Samuel, capítulo 16. Deixa aberto aí. E mais uma vez aqui a título de introdução, talvez Deus te direcionou aqui essa noite, porque você é um homem assim. Você é uma mulher assim. Talvez a providência divina te trouxe para ouvir esse sermão, porque você tem carregado mágoa no seu coração. Feridas, traumas, com pessoas, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com irmãos na fé, com oficiais da igreja, com pessoas que passaram pelo seu caminho. E essas feridas já duram 1 ano, há 2, há 10, elas estão crescendo, está se desenvolvendo um bloqueio, uma barreira intransponível entre você e essa pessoa. Deus, na sua misericórdia, quer que essa barreira caia hoje, se desfaça, essa ferida seja fechada, cicatrizada, antes que as consequências venham. E nesse sentido, não há melhor figura para tratarmos sobre isso que Aitofel. Quem é Aitofel? Segundo Samuel 16, verso 23, diz assim: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para com Davi, como para Absalão. A história se desenvolve entre a relação do rei Davi com esse tal de Aitofel. Quem era Aitofel? Quando Davi subiu no poder, ele subiu e consigo, para reinar, era necessário uma corte de conselheiros. E Aitofel era um membro dessa corte,
era um conselheiro. Provavelmente Aitofel era o homem mais sábio da sua época, porque Salomão, o homem mais sábio que existiu, ainda não havia nascido. E ele era como o oráculo de Deus, membro da corte do rei, um conselheiro pessoal de Davi, o homem mais sábio do reino. E o texto diz que quando ele falava, era como se Deus falasse. E quem o ouvia, era como se ouvisse Deus. Esse era Aitofel. Agora vamos ver qual é a relação de Aitofel, esse conselheiro, membro da corte, com o rei Davi. Abre em Salmo 55. No Salmo 55. Parte desse salmo é dedicado para falar de Davi e de Aitofel. Veja só, qual era a relação de Davi com Aitofel? Ele era só um líder? Só um conselheiro? Só um membro da corte? Salmo 55, do verso 13 em diante, vamos ver aqui, demonstrando a relação de Aitofel com Davi. Primeiro, Aitofel era um homem de confiança de Davi. Veja o verso 13. Mas és tu, homem meio igual, meu companheiro. Em outras traduções está escrito assim: mas tu é o meu guia. O meu guia. Aitofel era um homem de confiança de Davi. Era um homem a quem Davi depositava sua confiança. Aitofel era um homem que sabia dos segredos de Davi. Alguém cujo Davi entregava responsabilidades nas suas mãos. Alguém que Davi confiava coisas de valor nas suas mãos. Alguém que já tinha provado a sua fidelidade. Era um homem de confiança. Seguramente aqui, no seu ciclo de amigos, você tem pessoas de confiança. Você tem pessoas que aconselham vocês. Vocês têm pessoas cujas palavras vocês dão créditos. Vocês têm pessoas às quais vocês confiam coisas de valor. Seus filhos, seus segredos, a chave da sua casa. Você tem pessoas que já provaram a você a sua fidelidade. Aitofel guiava Davi. Davi seguia direções de Aitofel. Tomava decisões com base nos conselhos de Aitofel. Seguia direções com base nas palavras de Aitofel. Era um homem que ele confiava muito, muito. Homem que sabia os segredos pessoais de Davi. Existem pessoas assim na nossa vida, com as quais nós envolvemos. Nós conhecemos e passam por nós dezenas, centenas, até milhares de pessoas. Mas algumas são dignas da nossa maior confiança. Pessoas que nós abrimos o coração e entregamos todos os nossos segredos, porque elas já provaram a sua fidelidade. Assim era Aitofel com Davi. Segundo, como era a relação de Aitofel com Davi? Era uma relação íntima. Veja o verso 13. Mas tu, és tu homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Meu íntimo. Aitofel e Davi não tinham uma relação distante, burocrática ou democrática. Era uma relação pessoal e era uma relação íntima. Eram amigos íntimos, eram próximos. Cada um conhecia a intimidade do outro. Aquelas coisas pessoais que você só revela para uma meia dúzia de pessoas. Aqueles que você confia de todo o seu coração e conhece toda a sua intimidade. Eles eram amigos íntimos, compartilhavam coisas pessoais, se abriam a intimidade de um para com o outro.
Você tem assim, pessoas assim? Isso aponta para relações íntimas, relações de marido com mulher. Isso aponta para relações de pai para com filhos. Isso aponta para relação de irmãos. Relações íntimas se dão entre o marido e a mulher. São íntimos, um conhece a intimidade do outro. Pais e filhos. Aponta para quê? É o tipo de relação que temos. Com quem que temos relações íntimas? Com os nossos cônjuges, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos, com os nossos pais. Relação de irmão para irmão, onde um conhece o coração do outro, conhece a fraqueza do outro, conhece os detalhes e as características. E também aponta para amigos próximos. Seguramente você tem essa classe de pessoas no seu círculo de amigos. Você conhece também muita gente. Nem todos são próximos, mas existem aqueles que são íntimos. Aqueles quem você confia de todo o seu coração. Aquele a quem você já abriu e partilhou o seu coração. Seja sua esposa, seja seu marido, seja seus pais, sejam amigos. Conhecem suas fraquezas, suas debilidades, seus segredos, seu coração. Terceiro, que tipo de relação Aitofel tinha com Davi? Eles eram companheiros. Companheiros, verso 14. Junto andávamos e junto nos entretínhamos. O que é isso, entretínhamos? A gente ia para o tênis clube junto. A gente batia uma bolinha junto. Eram companheiros. Aitofel participava ativamente da vida diária de Davi. Era de casa. O termo diz entretínhamos, jogávamos tênis, jogávamos uma pelada juntos, tomávamos café diariamente. Minha casa estava aberta para ele, a dele para a minha. Éramos companheiros, tínhamos uma rotina, eu com ele, eu comigo. Tem gente assim na sua vida. Passa pessoas assim por nossa vida. Companheiros. Companheiro, você tem, não importa se são 3, se são 2, se são 1, se é seu marido, se são seus filhos, se é alguém, mas eu sei que você tem companheiros, pessoas que participam da sua rotina. Ou seja, Aitofel fazia parte da vida de Davi. Fazia parte da rotina de Davi. Você tem pessoas, essa pessoa é um irmão para mim, é uma irmã para mim, faz parte da minha vida, minha casa está aberta, nós temos uma rotina juntos. Essa era a relação de Aitofel com Davi. Era próxima, era amistosa, era fraternal, era íntima, era familiar. Eles eram amicíssimos. Quarto, como era a relação? Agora é o ápice da relação. Eles compartilhavam das coisas espirituais. Veja o verso 14. Junto andávamos, junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Eles compartilhavam das coisas espirituais, iam para o culto juntos. Iam cultuar juntos. Oravam juntos. Tinham comunhão espiritual. O nível da relação de Aitofel, esse membro da Suprema Corte, conselheiro de Davi, era de uma amizade próxima, ao ponto deles comungarem das coisas espirituais, liam as escrituras juntos, oravam juntos, jejuavam juntos, cultuavam juntos. Alguém de extrema confiança espiritual, alguém que lhe abria espiritualmente a vida. Um companheiro ideal, um amigo do peito, alguém de profunda intimidade. Essa era a relação de Davi com Aitofel. Você também tem isso.
Seguramente passa pela sua vida aqueles irmãos que estendem a mão no momento difícil e oram com você, aqueles irmãos que cultuam junto com você, aquelas pessoas que estão com você nos momentos difíceis e as quais você compartilha das suas necessidades espirituais, da sua condição espiritual. Vínculos que transcendem o físico, transcendem o financeiro, vínculos espirituais. Essa era a relação de Aitofel. O Salmo 55 fala da relação de Davi com Aitofel. Era esse nível da relação dos dois. Possivelmente, essa relação que um tinha com o outro estava abaixo só das suas esposas. Só com os cônjuges, tanto de Davi como de Aitofel, havia uma relação tão profunda, tão próxima, tão íntima de um para com o outro. Eles eram dois amigos do peito. Entretanto, não obstante, alguma coisa ocorre. Essa relação se desfaz. E eles, de melhores amigos, amicíssimos, se tornam ferrenhos inimigos. Do nada, de uma hora para outra, Aitofel fecha o coração e começa a engendrar um plano para acabar com a vida de Davi. O homem que jogava tênis com ele, que batia uma bolinha com ele, que ia para o culto juntos. O homem que ele expunha toda a sua intimidade. Agora se torna inimigo de Davi. Como isso sucedeu? Assim acontece com gente. Relações de pai e filhos, que são vínculos inquebráveis, que são uma coisa indestrutível. De repente o ódio toma o coração desse menino e ele não quer ver mais a cara do pai. Relação conjugal, onde marido e mulher juraram fidelidade e amor, e são tomados de ódios, e um se volta contra o outro num bloqueio infernal. Assim são amigos. Pessoas a quem você abriu todo o seu coração, a quem você confiou, a quem você estendeu a mão, a quem você viveu uma vida de íntima comunhão, e agora se endureceram, e desencadeiam uma perseguição e ódio contra você. Isso acontece. Relações belas, bonitas, profundas, de marido para mulher, de pai e filho, de irmão, terminam-se em vingança, em perseguição, em bloqueios intransponíveis. Mas como é que uma coisa dessa pode acontecer? Se aconteceu com Davi, o rei, o maior rei da Bíblia, e Aitofel, um homem que a sua palavra é como palavra de Deus, por que é que não acontecerá conosco? Pode acontecer. Talvez está acontecendo. Talvez você está fermentando isso no seu coração, está fervilhando. Talvez já aconteceu, e existem pessoas que você não olha mais na cara, pessoas que têm um muro intransponível entre você e ela, pessoas que eram tão íntimas amigas, que hoje são inimigas mortais suas, ou quem sabe você é esse inimigo mortal. Vínculos que se desfazem, alianças que se quebram, amizades que se desfazem, amor substituído por rancor, fidelidade por traição, lealdade por ódio. Isso aconteceu com o coração de Aitofel, e ele passou a odiar Davi. Isso tudo começa como? Em 2 Samuel 11, presta atenção, 2 Samuel 11, Davi não vai para a guerra como é costume dos reis. Fica em Jerusalém e acorda tarde. Davi entrega o ócio, a preguiça,
Enquanto o seu exército vai para a guerra, ele fica em casa e acorda tarde. Acordando tarde, vai para o terraço passear. E lá de cima do terraço vê uma mulher nua se banhando. Batseba. Ele pergunta quem é e a toma para ele. Era uma mulher casada, mulher de Urias, um soldado valente que defendia Davi. Davi toma essa mulher e adultera. A mulher se engravida. Davi, sabendo que é um pecado terrível, pede para colocar o marido dela na frente da batalha e assassina um soldado valente. O soldado morre e agora Davi pode tomar essa mulher como sua esposa. Davi toma ela como esposa. Passa 9 meses, a criança nasce. Vem o profeta Natã e se dirige até Davi e diz: assim diz o Senhor, e revela todo o pecado de Davi, o adultério e o assassinato. E Davi, e Natã dá uma sentença sobre Davi e diz assim: porque você fez essa abominação, a espada jamais se apartará da sua casa. A profecia consistia: toda a sua família vai se tornar um caos, e vai haver morte, estupro, bebedeira, assassinato na sua família. A profecia se cumpre, o filho de Batseba já nasce com doença e morre. Aminon se afeiçoou por Tamar, sua irmã, dois filhos de Davi, e a violenta, e a possui, e a atira ao longe. Absalão, com ódio do irmão, mata Aminon e foge. Absalão era o irmão mais próximo de Tamar, que foi violentada por Aminon. Davi fica sabendo do caso, da violência do seu filho Aminon contra sua filha Tamar, e não faz nada. Absalão então é tomado de ódio pelo pai, que ficou indiferente quanto ao abuso que a sua filha Tamar e a sua irmã recebeu. E ele, tomado de ódio, intenta um plano para se vingar do pai. Ele quer se vingar do pai. Ele quer a todo custo. Ele quer se vingar pelo que ocorreu com a sua irmã. Então ele intenta tomar o trono de Davi. Ele intenta tomar o poder e expulsar Davi. E é aí então que Aitofel entra na história. Escute, 2 Samuel 15:12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilionita, do conselho de Davi, da cidade de Giló. Enquanto ele oferecia seus sacrifícios, tornou-se poderosa, conspirando contra Davi, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Presta atenção. Para Absalão executar o seu plano de tomar o poder do seu pai Davi, se vingando assim do que Aminon fez com a sua irmã Tamar, ele precisa de aliados, ele precisa de um conselheiro para executar um plano desta envergadura. E quem Absalão chama? Aitofel, o homem mais sábio do reino, o amigo íntimo de Davi. Ele convida Aitofel para, junto dele, derrubar Davi. E sabe o que ocorre? Aitofel aceita participar do plano. O amigo íntimo, o irmão, que comungava junto, que jurava amor, fidelidade, se junta num plano, num golpe de estado, junto de Absalão, para derrubar Davi. Mas como isso pode ser possível? Como pode um filho fazer isso com o pai? Como pode uma esposa, 20 anos casada, fazer isso com o marido? Como pode um marido há 35 anos se voltar contra a mulher assim? Como pode amigos de tantas décadas se voltarem um contra o outro assim? Como pode um filho que amava tanto o seu pai, agora jurar a morte do seu pai? Como pode? Quando
Quando Aitofel foi chamado para esse golpe de Estado, ele não faz objeção alguma ao pedido de Absalão. Ele prontamente se integrou ao plano de Absalão para derrubar seu pai. Agora vamos ver a atitude de Aitofel mudar com Davi. Aquele homem íntimo, próximo, do dia para a noite, do nada, muda drasticamente com Davi. Veja só. E a palavra aqui serve, quando eu estiver dizendo Aitofel, pode se referir à sua esposa, pode se referir a seu marido, pode se referir a seus filhos, pode se referir a irmãos, pode se referir a amigos íntimos, que de repente mudam. Vamos ver a atitude dele mudar com Davi. Primeiro, Aitofel quer derrubar Davi. Ele não só integra ao plano, mas ele mesmo é o autor do plano. Vamos abrir 2 Samuel para você ver. 2 Samuel 15. 2 Samuel capítulo 15. Veja só. Ele não só integra, mas ele é o autor do plano. 2 Samuel 15, verso 31. Veja lá. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Até aí. Olha só, Aitofel está contra aqueles que conspiram. Agora o verso 34. Diz assim: porém, se voltares para a cidade, disser Absalão: eu serei ao rei teu servo, como fui dantes, servo teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Qual era o plano? Derrubar Davi do poder. Quem estava por trás do plano? Quem deu o conselho? Aitofel. Veja a atitude. Ele quer derrubar Davi. Como é que pode pessoas que juraram fidelidade agora querem puxar seu tapete? Querem derrubar você. Torciam por você, agora torcem contra você. Eram fiéis a você, agora se tornaram traidores. O melhor amigo de Davi agora quer derrubá-lo. Integra um plano, e não só isso, ele cria um plano, ele elabora um plano, ele orquestra um plano, ele engendra um plano para derrubar. Pois conhecia sua intimidade, conhecia seus pontos fracos, conhecia sua vida, e agora quer arquitetar algo para tombá-lo. Assim acontece conosco. Pessoas que estão dentro da nossa casa, ou irmãos e amigos, parentes, de repente querem nos derrubar, se voltam contra nós e elaboram planos com o fim de nos ferir, de nos machucar, de nos derrubar. Ou talvez seja você, o Aitofel, que se voltou contra alguém, que elaborou planos, que foi tomado de ódio por alguém que você amava, que começou a trair quem você jurava fidelidade. E agora ele quer derrubar o melhor amigo dele, o homem íntimo dele, o rei dele, aquele quem ele comungava e ia à casa de Deus com ele. Como pode essas coisas acontecerem? O que leva um pai a caçar o seu filho? O que leva uma esposa a ter ódio do seu marido? O que leva irmãos e amigos do peito a desejar a queda um do outro? Pois Aitofel quis a queda de Davi. Segunda atitude
de Aitofel por conta de Davi. Primeiro, ele quer derrubar Davi. Segundo, ele quer manchar o nome de Davi. Veja no capítulo 16, 2 Samuel 16, verso 20. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita, deita, vai para a cama com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar de casa. E em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda e no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele se deitou com as concubinas do seu pai. Olha o conselho que ele deu. Absalão está em dúvida no que fazer. O que eu faço para prejudicar meu pai? Veja o conselho, veja o ódio de Aitofel. Sabe o que ele diz? Pega todas as mulheres do seu pai que ficaram aqui. Vai para a sacada do palácio, na frente de toda a nação, e deita com elas lá. Qual que era o propósito de Aitofel? Ele quis manchar a reputação de Davi. Ele quis sujar o nome dele. Aitofel ataca agora a moral de Davi. Veja só, irmãos, pessoas de dentro da nossa casa, amigos íntimos, se voltam contra nós e começam agora a difamar-nos, a mancharmos nosso nome, a denegrir a nossa imagem. Não é assim? E só pode fazer isso quem nos conhece. A esposa pode manchar o marido porque ela o conhece. O marido pode fazer porque conhece. Os filhos podem fazer. Os amigos íntimos. Aitofel joga baixo, joga sujo. Ele quer profanar o rei. Ele quer profanar o reino. Ele quer sujar a sua moral. Há pessoas que fazem isso, irmãos, tão próximas de nós, que nos defendiam, que zelavam pelo nosso nome, zelavam pela nossa integridade, agora nos mancham, agora trabalham para denegrir-nos, sujar nosso nome, nossa moral. E isso não vem, o Salmo 55, o que mais constrange é assim, com efeito, não é o inimigo que me afronta, se fosse eu suportaria, não é o que me odeia, que se exalta contra mim, o que mais dói é que não são inimigos, é gente de dentro da casa, é gente que você confiou, é gente que você chorou, é gente que você abriu o seu coração, é gente que você teve ligado entranhavelmente, agora difamam você, caluniam você, mancham você com toda sorte de imundícia, inventam histórias, criam situações, armam laços, querem acabar com a sua reputação. Como que pode isso? Tão amigos, tão íntimos, tão próximos. O que aconteceu com esse homem? Por que isso aconteceu? Por que isso acontece dentro do nosso lar? Com as nossas relações, com as nossas amizades. Terceira atitude de Aitofel. Ele não só quer derrubar Davi, como quer manchar, não só quer derrubar Davi, manchar Davi, agora, ele quer matar Davi. Ele atenta contra a integridade física de Davi. Ele quer machucar Davi. Ele quer ferir Davi. 2 Samuel 17, verso 1, vamos lá. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei, e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei, enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei.
Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele quem procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Agora, a cegueira desse homem, o ódio por Davi, chega no seu ápice. Aitofel quer matar aquele a quem ele mais amava, aquele a quem ele dava vida. Agora ele quer tirar a vida. Aquele que ele jurava fidelidade, agora quer apunhalar. Afetamos a moral de Davi, agora ele elabora um plano de morte. Ele quer tirar a vida do seu maior amigo. Ele quer tirar a vida do seu amigo íntimo. Ele quer a morte desse homem e arquiteta e planeja assassinar Davi. Aquele que torcia a favor, agora torce contra, pela queda, pela ruína, e quer ver a morte. Aquele que era amigo, se torna o seu arqui-inimigo. Irmãos, nós estamos sujeitos a isso. Cuidado com isso, está acontecendo entre pessoas da tribo, entre pessoas de Israel, entre pessoas do pacto, da aliança, entre servos e filhos de Deus. Talvez seja muito pesado dizer que alguém quer te matar. Mas é muito provável que aquele que te amava tanto, agora deseja a sua morte, deseja a sua ruína, deseja ferir você, machucar você, deseja a sua morte. Ele não vai te matar, é contra a lei. Ele não pode fazer isso se ele é um cristão, mas ele pode desejar a sua morte. Ele pode nutrir ódio, ressentimento, ele pode desejar vingar-se de você. Existem lares que mulheres odeiam e desejam a morte dos maridos. Existem lares que maridos odeiam e desejam a morte das mulheres. De filhos que desejam a morte dos pais. E de amigos que agora querem a ruína dos seus amigos. Veja só, que coisa estranha. Foi isso que se tornou a relação dos dois. E Aitofel foi tomado de um negrume na alma, de um ódio insano e de uma cegueira. E agora, o objeto de amor de Aitofel passa a ser o seu objeto de ódio. Agora, vem a pergunta. Por que Aitofel fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele se voltou contra Davi, o seu melhor amigo, dessa maneira? Por que isso aconteceu? Deve haver uma causa, uma razão. Por que isso sucedeu? Sendo tão próximos, tão amigos, como melhores amigos, agora se tornaram inimigos mortais. Há uma resposta. Preste atenção. Quando Davi sobe no terraço, quando acorda tarde e não vai para a guerra, e vê uma mulher se banhando, ele pergunta o nome dela. Quem é ela? É Batseba, filha de Eliã. Quem era Eliã? Filho de Aitofel. Aitofel era pai de Eliã. Aitofel era avô de Batseba, a qual Davi tomou como adultério e matou o seu marido. Aitofel, como avô de Batseba, ficou sabendo do adultério de Davi com a neta e do assassinato do seu marido por mãos de Davi. E aquilo ficou no coração de Aitofel. Raízes de amargura foram plantadas. Uma ferida foi aberta.
O ódio se instalou no coração de Aitofel por Davi ter feito uma coisa tão cruel com sua neta. E Aitofel não guardou o coração. Já tinha passado anos e anos do adultério, da morte de Urias e do casamento de Davi com Batseba. Contudo, Aitofel, mês após mês, ano após ano, foi gestando ódio, foi gerando a raiva, foi gerando o desejo de vingança, até que aqui chega no ápice e Aitofel está cego e possesso de desejo de vingar-se com Davi. Irmãos, isso pode estar acontecendo com vocês. Talvez você não é só o agredido, é o agressor. Talvez o seu coração está assim, alguém te maltratou no passado, feriu você no passado, abusou de você no passado, maltratou você, e você não tratou aquilo, você não perdoou, você não pediu perdão, você não apresentou diante de Deus, aquela ferida foi crescendo, dilatando, aquele câncer foi sendo gestado, fertilizado, e hoje chegou nisso, você tem ódio e desejo de vingança daquele pai, daquela mãe, daquele irmão que errou com você, que maltratou você, e você nem sabe o quão cego de ódio está. Aquilo dominou Aitofel de tal maneira que ele perdeu o controle. Ele deixou, a Bíblia diz que nenhum de vós, que não haja no vosso coração raiz de amargura brotando e vos prive da graça de Deus. Não deixe essa amargura brotar, criar raízes, crescer, porque ela vai privar vocês da graça de Deus, vai deixar vocês com todo esse ódio e desejo de vingança, vai desfazer vínculos, vai desfazer pactos, vai desfazer alianças, vai colocar muros entre vocês e os outros, como fez com Aitofel. Aitofel de fato era vítima, teve uma neta abusada, roubada, saqueada, teve um quase genro morto, mas ele não guardou aquilo, e o ódio, o desejo de vingança encheu o seu coração. Quanto tempo havia passado, e Aitofel nutria aquilo ainda. Eu quero dirigir a palavra ao ofendido. Talvez o seu caso é real. Talvez você é a vítima de um pai que te abusou na infância. Talvez você é vítima de um marido violento que fere você. Foi surrada por um homem. Talvez você é um filho que foi abusado por um tio. Talvez você ouviu palavras indecorosas, denegriram, profanaram você. Talvez você é uma criança que viu pais se morderem uns nos outros. E hoje tem um ódio desse homem, porque você cresceu vendo ele pôr a mão na sua mãe. E você, tudo que você deseja é ficar grande, forte, para se vingar desse tirano. Talvez você foi vítima de alguma coisa, uma ofensa, um abuso, um trauma. Só que a Bíblia diz que você não pode deixar isso entrar no seu coração, que você não pode deixar a raiz de amargura brotar. Foi isso que aconteceu. A amizade se desfez, tudo veio abaixo, porque Aitofel não guardou o seu coração, deixou que as raízes se instalassem, que a ferida fosse feita, e ele perdeu o controle daquilo, e aquilo se tornou um ódio insano e desejo de vingança, e as consequências disso são trágicas. Qual o remédio, pastor, para mim que foi abusada, ou abusado? Qual o remédio para nós que sofremos esses traumas? E eu sinto que a raiz de amargura já brotou. Ela já está no processo de fermentação. Eu sinto que ela está batendo a porta e está querendo entrar.
eu sinto que ela já está ativa. Como eu vou lidar com isso aí? Pelo menos de 3 formas você vai lidar com isso. Primeira, para você que sofreu abuso, que gestou ódio, feridas, traumas, e você está ou no início do processo, ou no meio do processo, ou já está como Aitofel, criou uma muralha de ódio. Primeira forma para lidar com a raiz de amargura: confessá-la para Deus, ir diante de Deus, confessar diante de Deus. Salmo 32, verso 3 e 5 diz aqui, escute: enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão do estio. Isso aqui é o retrato do amargurado, o retrato do ferido, os ossos se envelhecendo, figura para dizer de problemas internos, gemidos constantes, sua mão pesava, consciência, meu vigor se tornou em sequidão. Qual o remédio? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais te ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Deus, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Apresenta isso diante de Deus. Deus, eu tenho ódio, eu tenho desejo de vingança. Senhor, eu criei um bloqueio, eu não consigo mais. Senhor, Satanás gestou algo em mim por esse homem, por essa mulher, por esse amigo. Senhor, estou traumatizado, ferido, e agora eu tenho julgado, desejado mal, eu tenho querido me vingar, eu tenho elaborado planos. Senhor, tira do meu coração, eu confesso essa culpa, eu confesso esse medo, eu confesso esse trauma, eu confesso esse ódio, vomita isso diante de Deus, expõe diante de Deus, tira de mim esse sentimento horrível, esse sentimento mau, esse desejo de morte, tira, Senhor, confessa, vai diante de Deus, expõe tudo com detalhes, põe tudo, conta coisas de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, expõe em lágrimas, em prantos, diante do altar de Deus e não deixa nada para fora. Põe tudo, confessa tudo, apresenta tudo. Eu pequei, eu maltratei, eu violentei, eu fiz, Senhor, e eu nutri um ódio, e uma barreira se instalou no meu coração. Quebra ela. Segunda forma, confesse para Deus primeiro. Segunda, perdoe e reconcilie-te com essa pessoa imediatamente. Aitoféus, ouça-me, vão atrás dos Davis, os quais vocês têm barreiras, os quais ofenderam, machucaram vocês, e vocês não guardaram, isso cresceu, vão atrás deles, e faça o quê? Mateus 5, 23, 25, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, se lembrar que tem uma barreira, deixa a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Olha só, entre em acordo depressa com essa pessoa que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver a caminho com ele, pois caso contrário ele poderá te entregar ao juiz. O juiz aguarda e você poderá ser jogado na prisão. Condenação. O que o Senhor está dizendo? Entra em acordo depressa com o teu adversário, perdoa esse homem, libera o perdão para essa mulher, para essa pessoa. Você não tem o direito de nutrir uma mágoa, porque aquele quem os homens perdoar os pecados, o Pai perdoará, mas o homem que não perdoar os pecados, vosso Pai também não perdoará os vossos. Procure esse agressor, procure essa pessoa e diga: fulano, eu te perdoo.
perdoo, mãe, eu te perdoo, pai, eu te perdoo, filho, eu te perdoo, mulher, eu te perdoo, marido, eu te perdoo. Eu perdoo. Quebra esse muro hoje, reconcilia com um beijo, abraço, choro, refaz o vínculo, refaz o pacto, refaz a aliança. Procura ela, não importa quanto mal ela fez, e não importa quanto ferido você está, cada dia essa ferida vai aumentar mais, 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 mais. Terceiro, previna-se contra a raiz de amargura, previna-se. Uma vez instalado o câncer, é muito mais difícil tratá-lo. Não diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Previna-se. Você pode impedir desse mal se manifestar em você. Veja o exemplo de Caim e Abel, Gênesis 4, 6, 7. Então lhe disse o Senhor a Caim: Caim, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo ser aceito. Se todavia proceder mal, eis que o pecado jaz à porta. Lá, ó. A raiz da amargura está à porta. O ódio, a barreira, a ferida está à porta. E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, você pode resisti-lo antes que ele entre, antes que ele penetre, antes que ele comece. Se você ouviu uma palavra que não queria, viu uma cena que não devia, se você foi injustiçado, se alguma coisa aconteceu e Satanás está sussurrando no seu ouvido, se o seu coração está querendo se abrir, segure! Não deixe isso entrar, não guarde rancor de quem quer que seja, não fale mal de ninguém, não lute contra isso, a favor disso. Eu poderia parafrasear assim: por que caiu o teu semblante, irmão? Irmã Priscila? Irmã Raquel? Por quê? Se você proceder bem não vai ser aceita. Mas se você proceder mal, Francis, a raiz está aí na tua porta. Tua mulher te maltratou? Teus filhos falaram algo? O irmão te desprezou? O pecado está aí. E o desejo dele vai querer te dominar. Mas compete a você dizer não. Não entre. Não guarde. Não deixe esse negócio de entrar, igual aquelas trepadeiras que sobem nos muros, aquelas ervas daninhas, aquele mato rasteiro que vai crescendo, crescendo. Corta isso. Diga show, Satanás. Resista isso. Afinal de contas, você não pode ouvir uma palavra? Não podem errar com você? Você acha que você está onde? No Play Center? Aliás, o Play Center está fechado faz 20 anos. Você está na terra, meu camarada, bem-vindo, você está na selva. Sai lá fora, só tem monstros. Aliás, você está mais seguro na selva, nas savanas africanas. Dormir com leão, rinoceronte, você é mamão. Vai dormir com homens, com essas bestas, sem jaulas. Resista. Quantos estão entendendo? Diz amém. Agora, para terminar, vamos para algumas lições práticas. Escute. Lições práticas. Você vai ver aqui consequências de guardar a amargura, de reter, de fermentar. Escute isso aqui, esse finalzinho é muito importante. As lições práticas da mensagem. Consequências de quem não faz igual, não segue o conselho de Deus para Caim. Resiste à amargura. Não, quem alimenta. Primeiro, se você não guardar o seu coração, planos maus nascerão no seu coração contra pessoas. Com Aitofel não começou o plano? Se você não guardar, pensamentos ruins virão contra pessoas. Planos.
você começar a desejar o mal, pensar mal, arquitetar coisas, seu coração vai ficar aberto para pensar. Planos maus nascerão no seu coração. Segundo, se você não guardar o coração, você vai começar a proferir palavras contra essa pessoa. Começa a falar mal. Começa a resistir. Palavras começam a vir. Quê? Nossa, estranho que ela falou do pastor. Nossa, esquisito que ela comentou do marido para mim. Nossa, que estranho o irmão falar aquilo do outro. Terceiro, se você não guardar o coração, você vai começar a manchar o nome dessa pessoa. Toda vez que o nome dela vir à tona e você estiver presente, você o rebaixará. Não é isso tudo, não. Não é assim a história, não. Você não conhece ela. Ele. Quarto, lições práticas. Se você não guardar o seu coração, você vai começar a torcer contra essa pessoa, desejá-la, vê-la sua ruína, ver que ela caia, que ela se destrua, que ela quebre. Quinto, se você não guardar o seu coração, você pode começar a desejar a morte dessa pessoa. Você começa a dizer: o mundo seria melhor se esse traste fosse embora, se a pessoa fosse embora. Sexto, se você não guardar o coração, escute, olhe para mim. Você mesmo pode morrer. 2 Samuel 17, 6 e 7. Aitofel, vendo que seu plano não dava certo, pegou uma corda, se enforcou e se suicidou. A raiz de amargura atingiu seu ápice. O ódio insano, a trauma. O homem espumava pela boca. Que tirou a própria vida. Morreu amargurado, infeliz. Uma tragédia. Se você não guardar o coração, pode ocorrer morte espiritual com você. O espírito se dissipar, a presença se apartar e você se entregue a Satanás. Fim. Escute. A pregação até agora foi para aquele que recebeu a ferida e não guardou o coração. Foi para os Aitoféus que estão aqui. Agora o fim é uma palavra para os Davis. Talvez você não é a vítima, quem recebeu a ferida. Talvez você é quem causou a ferida. Davi causou isso em Aitofel. Talvez você ocasionou um fato na tua esposa, ou uma sequência de fatos. Veja só, o que foi causando aquilo em Aitofel? Primeiro Davi cobiçou, depois tomou a mulher, depois adulterou com a mulher, depois matou o seu marido, depois casou-se com a mulher. Uma sequência de fatos foram oprimindo, fustigando, maltratando Aitofel, e ele não aguentou. Talvez você não está percebendo, mas tem magoado todos os dias a sua mulher, ofendendo, destratando, fazendo coisas erradas. Uma sequência de fatos, de erros, de decepções, sem que você veja.
você está ferindo o seu amigo, está ferindo o seu filho, ferindo a sua esposa, uma palavra atrás da outra, um gesto atrás do outro, e não está percebendo que ela está engravidando de ódio, engravidando de tristeza, engravidando de raiva. Para vocês, Davis, se arrependam, tenham discernimento, avaliem a vida de vocês. Talvez mesmo na inocência e na ignorância, vocês estão conduzindo essa relação errado, estão direto ou indiretamente fazendo com que aquela pessoa geste feridas e raízes que depois terão consequências terríveis. Os dois têm que orar essa noite, os Davis e os Aitoféus. Vamos fechar os olhos, vamos orar.